Amigos, saudações a todos. Deixem likes, sinais de positivo, se me conseguem ouvir e ver. Vou esperar pela imagem agora. Como estão? Como está o humor? A primavera começou aqui. Oh, vejo os likes. A transmissão provavelmente já começou. Pronto, vejo-me a mim mesmo. Então, amigos, hoje vamos falar sobre as notícias, sobre o que aconteceu durante este tempo. Onde estivemos? Quais são os planos para o futuro próximo? Tenho certeza de que surgiram perguntas. Vamos responder às perguntas. Bem, eu vou responder às perguntas. Façam-nas ativamente em todo o lado, no YouTube, VKontakte, no Telegram. Aqui, estou a ver no VKontakte. Por exemplo, para mim, seria mais conveniente acompanhar a transmissão no VKontakte. Acho que vocês acumularam algumas perguntas. Sim, a Solar Group publicou um vídeo. Acho que muitos de vocês já o viram. O vídeo foi feito por Ivan Sidelnikov. Muito obrigado a ele. Haverá agora uma série de vídeos onde serão revelados os aspectos técnicos. Também de forma bonita. O momento da operação nos mercados locais, com aplicações, todas aquelas ideias que pedimos para vocês criarem e compartilharem connosco, nós as estamos visualizando, então todos nós, de certa forma, participamos na criação deste vídeo, importantes e valiosas e significativas. Então, aqui está uma pergunta imediata. Vamos lançar o dirigível em abril. Ainda espero e conto que o lançaremos em março. Hoje enviei para vocês 3 pequenos vídeos detalhados, onde listei minuciosamente o que já está sendo feito, produzido e como cada etapa do processo está progredindo. Tudo já tem seus prazos bem definidos e tudo isso se alinha perfeitamente para março, no final de março, mais ou menos, garantindo que cada parte do projeto esteja no caminho certo para ser concluída com sucesso. A única coisa que nos decepcionou um pouco, em nossa experiência, foi a logística, especificamente a logística das hélices aeronáuticas necessárias, de maneira geral, é o Nova 01, como um todo. Hoje, vamos fazer um webinar que não será para iniciantes. Se houver iniciantes, façam suas perguntas, responderei principalmente com os veteranos. Vamos esclarecer, sim, vou contar exatamente o que aconteceu. O Nova 01 é de 130 metros cúbicos, que estamos construindo agora. É uma pequena cópia em escala do dirigível Nova 2. E a cópia não é apenas externa, mas também inclui suas características técnicas, aerodinâmicas, potência energética e outras. E para isso, em geral, escolhemos as hélices corretas. As hélices eram estrangeiras, ocidentais. Podíamos comprá-las na Europa ou na América. Compramos na América, enviámos da América para a China e da China para cá. Em suma, eles já estão a caminho e esta será a última coisa a chegar e tudo já estará pronto. Assim, até ao final de março, já teremos enchido a estrutura, pendurado a gôndola e estaremos prontos, à espera das hélices. Na verdade, já temos hélices, muitas e variadas, podemos até voar com estas, por isso até ao final de março vamos montá-lo. Quando o levantaremos no ar, ainda não posso dizer. Será certamente no início de abril. Durante todo o mês de abril estaremos a voar, a testá-lo. Testaremos tanto o sistema de controlo como, bem, na maior parte, sim, o sistema de controlo, os cérebros. Recentemente, partilhei um vídeo sobre a carcaça. Como fomos lá, vimos. Em suma, ao Bekishev. É um especialista renomado que agora fabrica diversas e variadas aerofiguras complexas e também intricados aeróstatos, mas anteriormente fabricava uma gama maior de equipamentos avançados de aeronáutica. Agora, devido a isso, ele passou a fabricar esses produtos. Em suma, ele aceitou o pedido com alegria, até forneceu o seu próprio tecido, que ele tinha, com o seu próprio material, nas suas instalações, com a sua equipa. Ele vai fazer a carcaça do dirigível Nova 01 para nós. A nossa parte foi o desenvolvimento, o desenvolvimento da própria carcaça, do que ela é composta. Há uma série de suspensões, pernas, reforços, cintas catenárias, balonetes, tudo isso. Em suma, desenvolvemos o departamento de vistas gerais e invólucros. Cortámos de acordo com a largura do seu material e fizemos o corte, os desenhos dos cortes.
E agora ele já cortou todo o material, soldou as pétalas principais. Agora está a soldar as pétalas principais do corpo do dirigível. Então, o nosso primeiro dirigível está prestes a nascer, ou algo assim. Nem sei bem como dizer. O que mais de interessante se pode contar sobre ele? Lembro que 130 metros cúbicos é o volume do seu corpo. Aproximadamente cerca de 20% será ocupado pelo balonete no dirigível, ou seja, 130 menos 20% é o volume de hélio. 1 metro cúbico de hélio levanta 1 kg, ou seja, cerca de 100 kg de força de elevação para este dirigível, e depois começamos a subtrair o peso do próprio dirigível. A carcaça, a estrutura da gôndola, o peso dos motores, baterias e assim por diante. O documento mais importante nos dirigíveis, segundo Vadim Zubkevich, é o resumo. De acordo com o resumo de peso, este dirigível pode garantir flutuabilidade neutra com uma carga de aproximadamente 20 a 30 kg. Tudo dependerá de quão leve e firmemente o montarmos. Vamos verificar e ver, de fato. Sim, lembra uma pequena cópia do Nova 2. Provavelmente não é o drone mais otimizado que se poderia criar com esse volume. Mas depois de realizarmos todos os testes, estamos a criá-lo, lembro, para testar especificamente as características dinâmicas, porque a sua forma, empenagem e tração das hélices coincidem. Em suma, observar a dinâmica de voo, aterragem, descolagem, talvez até pratiquemos atracagens automáticas com ele, mas isso é pouco provável. E no futuro, há planos para modificá-lo para ser mais eficiente, escolher grupos de hélices e motores mais eficazes. Na verdade, eles já foram selecionados. Vamos experimentar. Haverá uma tarefa real de transporte para este dirigível. Já há interesse e procura por ele. Eu uma vez. Não me lembro. E no último webinar, quando estavam Sergei Semenov e Pavel Filipov, contei que o Tchnimas se interessou por nós, como empresa, por todos os produtos que declaramos que iremos produzir. E o Tchnimas está muito interessado em realizar uma série de experimentos neste dirigível para o uso comercial futuro de semelhantes, bem, especificamente pequenos não tripulados ou com capacidade de carga aumentada. Para nós, fabricar um dirigível que levante de 50 a 100 kg não é problema algum. E se eles, provavelmente, precisarem, nós certamente os faremos, sem dúvida, de qualquer maneira, absolutamente. Então, a principal questão é onde e como vamos fabricá-los. Tornou-se óbvio e claro para nós que, bem, eu acho que já era claro antes, e já dissemos isso, que vamos abrir nossa própria produção de invólucros. Certamente a produção de invólucros, e planejamos, e ainda planejamos abrir até este verão. E até o verão já devemos ter o terreno, devemos ter o espaço e provavelmente devemos ter o equipamento. Corte. Bem, primeiro ao controle. Quando o tecido chega, é necessário inspecioná-lo completamente contra a luz. Isso pode ser feito com uma câmara de vídeo e algoritmos, ou por peritos. Cada rolo é rebobinado, os locais com defeitos são marcados, e posteriormente esses locais são levados para o corte. Depois, mesas de corte, mas depois vários tipos de equipamentos de soldagem e até mesmo de teste. As carcaças precisam ser preenchidas, verificadas quanto à estanqueidade e vazamentos. E assim por diante, precisamos resolver a tarefa até o verão. Aqui está também um dos vídeos que recentemente enviei para vocês. É sobre os hangares pneumáticos. Ontem mesmo fomos lá. Na verdade, já estamos trabalhando com eles na busca por hangares há bastante tempo. Estamos a considerar estruturas metálicas, pneumáticas, pneumocarnadas e permanentes. E de todos os que estão no mercado, escolhemos aquela empresa que visitamos. Fomos lá ontem. Ficámos satisfeitos com tudo. No vídeo, dá para ver o que é
claramente. Um hangar grande, espaçoso, limpo e claro, barato e rápido de montar. Estamos completamente satisfeitos. Agora a questão é onde colocá-lo. Inicialmente, planejamos colocá-lo inicialmente como um hangar para montagem. Especificamente para o projeto especial Nova 01. Posteriormente, instalar lá uma oficina de soldagem de cascos e usá-lo como hangar para o Nova 2 e também como oficina de soldagem para o Nova 8, por exemplo. E agora há uma série de propostas. No início do projeto, já mencionei que um aeródromo nos convida, outro aeródromo nos convida e alguns aeródromos ofereceram-se para serem comprados. E, na verdade, como se verificou, o mercado de aeródromos é, de fato, muito lento. Ninguém comprou esses aeródromos e agora estamos a começar a contactar novamente. E estamos numa fase extremamente crucial, na verdade, de escolha muito importante e significativa. Região de Moscovo, região de Vladimir, região de Tver, região de Tula. Compreendemos que isto é para durar, é para sempre. Este será o nosso primeiro dirigiblódromo. O vosso primeiro dirigiblódromo será o nosso com vocês, enfim, o nosso próprio. E que nós vamos lá durante muitos anos, e isso tem de ser. Bem, tem de ser conveniente, tem de ser bonito. Este lugar deve ser quase turístico, porque os nossos parceiros estrangeiros, investidores, certamente virão. E os turistas virão. Devemos trabalhar lá e acesso de transporte deve ser bom. E não deve haver fatores próximos que interfiram na decolagem e aterragem, como, por exemplo, algum grande aeródromo ou bases militares, aproximadamente. Enfim, há uma série de requisitos e a administração da cidade deve estar contente e nos receber bem com isso. Até agora, não há problemas. Todos ficam muito contentes quando ouvem que será criado um novo, moderno dirigível. Enfim, estamos a tentar encontrar o local que nos satisfaça a todos. E agora já surgiram cerca de 2 favoritos claros e mais 2 opções de reserva. Acho que no próximo mês ou 2 já nós decidiremos com certeza e definitivamente começaremos o processo de aquisição. Porque até o verão, este hangar pneumático já deve estar no nosso terreno, então o projeto terá as suas primeiras grandes aquisições, com o que nos congratula a todos. Provavelmente, adicionalmente, também até o verão, neste hangar deve ser estabelecida uma linha tecnológica completa para a produção de invólucros. Estamos neste momento a selecionar de forma cuidadosa, ativamente o equipamento para compra. É significativamente mais barato do que o equipamento para processamento de corte de metal. Embora tenhamos máquinas CNC, por exemplo, fresadoras de 3 a 5 eixos, é muito mais barato, mas ainda assim custa dinheiro. Naturalmente, há requisitos especiais para o clima e a limpeza, e outras. O chão deve ser tal que se possa andar de chinelos sobre ele. E há uma série de outras coisas interessantes. E agora estamos a formar todos esses requisitos, a formar a cadeia tecnológica. E até ao verão teremos que fazê-lo. Aliás, temos que comprar tudo isso obrigatoriamente. Portanto, agora estamos a tentar calcular aproximadamente o orçamento, a quantidade exata necessária para que no verão possamos começar aproximadamente a produção da carcaça do dirigível Nova 2 no nosso próprio terreno, sob o nosso próprio teto, aproximadamente. É mais ou menos assim. E para o dirigível Nova 2, para ele próprio, está atualmente em andamento um processo ativo de design da gôndola, aproximadamente. Bem, por enquanto o projeto preliminar está a ser concluído. Ontem, segundo o contrato. Devíamos ter concluído todos os procedimentos. Os procedimentos ainda não foram totalmente concluídos, mas a percentagem de conclusão é de cerca de 95%. Os projetos de design
e eu já vos enviei um, foram complementados com mais cerca de 4 tipos de designs adicionais e detalhados, especificamente detalhados. Todos eles, na medida em que realmente gostamos, de verdade, de fato, extraímos boas ideias deles e adicionamos tudo ao primeiro design. E, em geral, em breve mostraremos a versão final. Ela será um pouco diferente da primeira. Ele ficará um pouco maior, haverá mais espaço, a visibilidade dos pilotos aumentará ligeiramente. Estas vigas que obstruíam a visão dos passageiros serão movidas. O motor será deslocado de maneira suficientemente para trás para cumprir os requisitos de silêncio dentro da cabine. Este é um dos requisitos obrigatórios, pelo menos para mim pessoalmente. E, no geral, acho que todos concordam comigo, porque um dirigível é algo leve e silencioso na nossa concepção. Mas há um mas. Ele tem uma certa dimensão. E quanto menor o dirigível, menos eficiente ele é, e temos que aceitar algumas coisas. E aceitar o ruído é algo que realmente não queremos. Mais ou menos, sim, o design permanecerá aproximadamente o mesmo. E vamos passar para o desenvolvimento da documentação técnica, modelos 3D e para a maquetagem em escala real. Acho que há alguns meses, em um futuro próximo, construiremos um modelo em escala real com sucesso, o aprovaremos novamente cuidadosamente e meticulosamente e passaremos para o desenvolvimento e produção da gôndola. Então, os motores para o dirigível Nova 2 pretendíamos comprar da Bélgica, a gasolina. Inicialmente, queríamos através de fornecedores russos, bem como fornecedores. Lá, em resumo, a empresa Sevon está atualmente desenvolvendo um avião EVE e eles realmente querem instalar esse motor nele e nós realmente queríamos nos juntar ao pedido deles, realmente. Não deu certo por várias razões. Em primeiro lugar, o preço é bastante alto em relação ao original. Em segundo lugar, o tempo de espera é muito longo e, em resumo, decidimos e encontramos por conta própria. Também precisamos pagar por ele e ele deve estar disponível no verão, então o orçamento está a aumentar. O motor de aviação definitivamente não é um prazer barato. Como eu disse, hélices, transmissão rotativa, anel, um pouco. Estamos a desenvolver tudo isso por conta própria. Tudo isso será nossa responsabilidade. Uma quantidade enorme de eletrónica de bordo. Também estamos a desenvolver tudo por conta própria. A propósito, para a eletrónica de bordo e o sistema de controle, escrevemos este programa de gestão. Ainda não sei como chamá-lo, por isso chamo-lhe programa de gestão. É aquela que podes abrir a partir do telemóvel, do tablet, do computador de secretária, ver todos os teus dispositivos no mapa, verificar os seus estados, verificar dentro de cada dispositivo o estado de todos os sistemas. Gerir tudo em modo totalmente automático. Por exemplo, definir uma coordenada e deixar que ele próprio escolha como vai voar até lá, dependendo do vento, de quanto combustível ou carga tem a bordo, e assim por diante. Também é possível assumir o controle manualmente, ver as câmaras de vídeo 360 nele, e assim por diante. Terminámos de escrever este software, na semana passada colocámo-o no servidor, lançámos, e tudo funciona. Hoje, através deste servidor, eu estava sentado, e enquanto eu filmava o vídeo, eu girava o comando, o sinal ia para o computador de secretária e depois para o servidor. Do servidor, toda esta história chegava de maneira muito eficiente por 4G ao computador de bordo, e eu já lá girava, ou os servomotores, ou os motores de direção eram ativados de forma precisa e cuidadosamente controlada. A resposta é instantânea, tudo funciona perfeitamente, então esta é mais uma grande vitória, pequena por enquanto, mas já é bastante agradável. E, dado que todo este sistema foi desenvolvido por nós mesmos de forma independente, parte do equipamento de bordo já será, em grande parte, digital. Metade dos instrumentos, naturalmente, de todos os tipos, é necessária, obrigatória e absolutamente indispensável, mas não para o funcionamento do drone. Praticamente já comprámos o tecido da membrana. Quando chegar à Rússia, poderei respirar aliviado e dizer que temos o tecido. Para o dirigível Nova 2. E lá mesmo, no lote, escolhemos 2 tipos de tecidos.
Um mais resistente, de 240 gramas por metro quadrado, e outro mais simples, de 160 gramas. O corpo do dirigível Nova 2 será feito com o de 240 gramas e o balonete dentro do corpo será de 160 gramas, assim como o outro de 160 gramas. Pegamos um pouco mais para fabricar mais alguns Nova 01. Este tecido é de alta qualidade e foi escolhido cuidadosamente. Daqui a 1 mês e meio, no máximo 2, esperamos a entrega deste tecido, que será fundamental para o nosso próximo projeto. Bem, depois disso, claro, o terreno, o hangar e o início da produção desta carcaça. Assim, em linhas gerais, é assim que as coisas estão definitivamente com os dirigíveis Nova 01 e Nova 2 por enquanto. Sobre o terreno, no geral, como disse, sim, estamos a aproximar-nos da compra. Bem, pelo menos já para decidir qual parcela será nossa. Os preços, bem, podem procurar, ver no Oceano ou simplesmente no Google comprar aeródromos e que, no geral, os preços são claros. Às vezes diferem muito. 0 à direita hora é adicionado, hora desaparece. Tudo depende da distância de Moscovo, naturalmente, e da viabilidade do aeródromo. Existem aeródromos que são vendidos inteiros, já com um negócio em funcionamento, com pessoal. Lá, por exemplo, são armazenados alguns aviões, há paraquedistas a saltar, e de lá são realizadas excursões panorâmicas pela região. Lá também funcionam algumas ramificações comerciais e ainda vendem tudo a funcionar. No geral, talvez seja mais interessante do que pensávamos inicialmente, mas, por outro lado, isso não significa necessariamente que seja a melhor opção. Quando decidirmos sobre isso, aviso assim que possível para que todos estejam informados. O dirigível Nova 8. Este será o próximo após o Nova 2. Também será do tipo flexível. Estamos atualmente a desenvolver o seu conceito. A sua dimensão é clara. O Nova 8 tem 8.000 metros cúbicos. Isto é após o Nova 2, que tem 2.000 metros cúbicos. Foi escolhido. Existem normas aeronáuticas. Não me lembro exatamente delas. É preciso verificar isso de forma cuidadosa com as gerações mais velhas. Lá, até 9 pessoas, seja num avião, helicóptero ou dirigível, é uma classe de aeronaves. Depois, de 9 a 19, é outra classe, e acima de 19 é a terceira. E para até aproximadamente 19 pessoas será o Nova 8, se for para passageiros ou turismo, e de 2 a 3 toneladas métricas para alguns milhares de quilómetros, se for um drone de carga, aproximadamente. Talvez, possivelmente. Estamos atualmente a desenvolver as suas principais e essenciais configurações. Ele já terá um pequeno, mas significativo grau de hibridização. Não é que tenha um motor a gasolina, mas sim um motor elétrico. Assim será, sem dúvida. No dirigível, haverá hibridização. Não só se sustenta pela aerostática, mas também pela aerodinâmica. E isso resolve problemas relacionados com a mudança de flutuabilidade, com a lastreação, entre outros muitos problemas. Em suma, uma pequena grau de hibridização já estará presente no Nova 8. Quando a conceção for aprovada, irei publicar e mostrar. Acredito que durante março-abril tudo já estará claro, com todos os detalhes resolvidos e as dúvidas esclarecidas. Vadim Zubkevich, que é um renomado especialista na área, quer passar para a conceção do Nova 35, porque já está entediado com o projeto atual. Nova 01 foi desenvolvida e está em produção. A ideia do Nova 2 foi aprovada. O Aeroespacial de Moscovo está a trabalhar lá com a gôndola junto com Ruslan. Os desenvolvedores de cascos estão a criar a carcaça. O departamento de fornecimento está à procura de todos os componentes. Agora ele passou para o Nova 8. A conceção do Nova 8 já está formada, mas ainda não foi aprovada. E ele já está a olhar para o novo 35. O lançamento do dirigível será em Tula. Com certeza não. Em Tula não haverá lançamento. Nova 01, com 99% de probabilidade, será em Karzak. A propósito, um dos terrenos que estamos a considerar para a aquisição. O próprio Karzak, a propósito, ainda não estamos a considerar, é pequeno para nós. Mesmo para o Nova 8 é demasiado pequeno, ou melhor, para o Nova 8 é pequeno e para o Nova 35 é impossível. Nós olhamos logo, se for para considerar um terreno, que seja para caber o 35 ou talvez até o próximo.
E agora estávamos a ver uma das opções. Lá em Kerzak há um instituto de pesquisa de paraquedas ou algo assim. E mesmo na fronteira do terreno há uma zona industrial. Está mesmo indicado no anúncio que tem acesso direto ao aeródromo em funcionamento. De fato, realmente é verdade. O aeródromo é grande e também estamos a considerar este terreno, mas por enquanto está longe de ser o favorito, atualmente. Em que regiões planeamos comprar terreno? Bem, eu já mencionei mais ou menos qual a região de Moscovo. Seria luxuoso se fosse perto do centro, mas também estamos a considerar as regiões próximas. Para o primeiro dirigível, definitivamente é algum lugar por aqui. Moscovo e as regiões adjacentes para os seguintes, acho que será necessário fazer em cada região. Quanto mais ao sul, melhor, mas se for para o norte, então para o norte, porque os dirigíveis são principalmente um serviço para o norte. Isso está relacionado com o território. Bem, e a África também está relacionada com o território. E a América Latina também está relacionada com o território. Todos os países em desenvolvimento. E quanto à Rússia, vamos ver. Há um trabalho ativo com o norte. Já mencionei antes que há clientes para dirigíveis já com cargas existentes. Eles estão interessados em dirigíveis austeros para uma tarefa específica. A tarefa é a construção dessas estradas sobre pilares. Transportar pilares. Há muitos pilares para transportar. E são necessários vários dirigíveis, provavelmente dezenas. Eles precisam ser mantidos e armazenados. Portanto, em algum momento, também teremos que começar a trabalhar em coisas tão grandes. Fedor, se não for segredo, quanto custou o dirigível, incluindo o software, aproximadamente? Não é segredo, não calculamos. Na verdade, se considerarmos a produção de invólucros desse tamanho em outsourcing, considerando a complexidade do processo, que envolve várias etapas e fornecedores, o mercado nos apresentou custos mais ou menos iguais, em torno de 1 milhão de rublos. Este valor é significativo para a empresa. Ou seja, fabricar um dirigível de 17 metros, com 130 metros cúbicos, de acordo com os nossos desenhos condicionais e com o material deles, custa cerca de 1 milhão de rublos. Com o trabalho deles. Se formos fabricá-lo nós mesmos, o custo será, bem, o custo do material mais, sim, os salários indiretos e outros, será provavelmente cerca de 3 vezes mais barato. Isso é de tecido marítimo. E se também fabricarem o tecido, então será pelo preço do tecido. Aqui, sim, tudo depende de como se calcula, e muitos modelos económicos são construídos e há um cálculo padrão. Se agora considerarmos o salário de todo o escritório, mais todas as despesas com a aquisição de equipamentos associados, e colocarmos tudo isso no custo deste dirigível, então ele, naturalmente, parecerá de ouro. Mas se considerarmos a sua produção em série pura, isso definitivamente de maneira alguma não acontecerá. Vou calcular e dizer, em média, quanto isso custa. No geral, não há nenhum segredo nisso. Motores, baterias, controladores, tudo isso foi adquirido, bem, naturalmente, pelos melhores preços do mercado, mas ainda assim são preços de mercado. Os tecidos também foram adquiridos e isso foi o mais caro que eu não entendia na altura. Existem itens de alta tecnologia, como controladores, motores, computadores, entendível. Há apenas um tubo de alumínio. Esse tubo de alumínio acabou por ser mais caro, provavelmente, do que todo o sistema de controle. Apenas comprar um tubo de alumínio para simplesmente fabricar essa estrutura de alumínio, além da gôndola e da empenagem traseira, um pouco mais de tempo. O software nos custou o salário de um par de especialistas em ti durante quantos? 4 meses. Então, na Antártida, conseguiremos transportar cargas para a estação Vostok. A estação Vostok está no sul, se eu estiver correto. Sim, claro que conseguiremos, só que não com este. Para cada região, para cada altitude, e o Polo Sul está, ao que parece, bastante elevado acima do nível do mar. Será necessário desenvolver, naturalmente, aparelhos únicos. Bem, essa tarefa pode ser resolvida, não há problema. Então, posso falar um pouco mais sobre a estratosfera. Tivemos um projeto um pouco prolongado para o lançamento de um aparelho de volta ao mundo. Agora, a data mais próxima para este voo de volta ao mundo é sábado. O horário previsto para a decolagem, se o tempo não mudar muito,
é por volta das 18 horas. Antes disso, houve um lançamento. Foi no dia 23 de fevereiro e o lançamento seguinte foi no fim de semana, planeado para ser de volta ao mundo, mas com algumas reservas, na verdade. E isso não aconteceu, não porque não estávamos preparados, mas realmente ocorreu o imprevisto. Nem mesmo o imprevisto, apenas uma situação anormal. Posso falar sobre isso. Todos sentiam que não era isso e não foi muito divulgado, escrito em lugar nenhum. Eu já escrevi um pouco que este era um balão estratosférico. Houve um lançamento anterior, antes deste, que eu cobri bem de forma muito detalhada e todos entenderam completamente que a cobertura estourou porque subiu rapidamente e o hélio não teve tempo de sair de forma que... Aqui foi decidido deixar a manga, mas colocar menos hélio para que ele tivesse tempo de sair e devido à menor quantidade de hélio, a velocidade de subida não é suficiente. Para isso é necessária uma esfera de látex que irá estourar na altura calculada. Devido ao fato de que, com essa tecnologia, constroem-se paredes verticais altas. Elas são colocadas de 3 lados contra o vento, se o vento, por exemplo, vier deste lado. E aqui, primeiro enchem a esfera de látex que libera, depois enchem a membrana principal e então soltam sequencialmente. E como tínhamos uma limitação de altura, devido ao fato de que fizemos isso no hangar, tivemos que fazer uma cauda longa a partir da parte superior da membrana principal, à qual adicionalmente prendemos a esfera de látex. E devido a essa cauda longa, pelo fato de ela existir, a esfera de látex não estava aqui, estava quando se rompeu. A sua válvula caiu de tal altura e danificou a membrana. Agora, o lançamento que ocorrerá no sábado já será sem essa membrana, sem esse apêndice para a saída de hélio. Será uma nova membrana completamente hermética, já equipada com uma esfera de lastre de alta pressão. No geral, este é exatamente o aparelho que se planeava lançar ainda antes do ano novo, mas houve uma série de problemas reais, tanto tecnológicos quanto de design e até mesmo nas modelagens matemáticas. Felizmente, todos esses problemas são solucionáveis e nós os resolvemos gradualmente ao longo de vários lançamentos. É claro que a equipa, com suas ambições, pensava, mas a equipa da Baumanca é jovem. Todos pensavam que resolveriam em 2 lançamentos, mas no geral não deu em 2. Em 4 parece que mais ou menos. Então, aguardamos no sábado. Estarei a transmitir de lá, de Karzak. Estarei novamente a transmitir o lançamento de Karzak. Farei uma espécie de reportagem quase ao vivo. Na verdade, lá a conexão é muito ruim, por isso não transmitimos de lá. Mas vou pensar em algo. Vou subir ao telhado do hangar para apanhar sinal e enviar para o Telegram. Lançamos para a estratosfera. Esperamos aproximadamente 4 dias de voo. Durante esse tempo ela deve completar uma volta completa no vórtice estratosférico polar e retornar ao nosso país. Controlada, vamos descer o aparelho ao solo com atenção e cuidado, recolher a carga útil, obter um novo recorde da Rússia. Então é isso? Cruzamos os dedos? Pronto. Sobre a filmagem, sim, comecei a falar um pouco, posso continuar, ligeiramente. O que acontece é que agora estamos realizando este trabalho por iniciativa própria, sabendo que há uma série de clientes para esses sistemas, mas para esses sistemas é necessário ainda um, por assim dizer, irmão mais velho. E com o NIMAS tivemos muita sorte. Eles desejam atuar como irmão mais velho em uma série desses trabalhos. Dizem, vamos realizar o seu experimento mais rapidamente. Já formamos em conjunto com eles a especificação técnica para os trabalhos subsequentes e o plano de trabalho para a formação da constelação, onde eles atuarão como desenvolvedor principal do próprio sistema, especificamente a constelação estratosférica de baixa órbita para garantir comunicação e monitoramento de maneira mais eficiente, abrangente, segura e confiável. Dentro deste trabalho, desempenharemos o papel de desenvolvedor e fornecedor do próprio sistema de elevação de maneira segura, eficiente e eficaz. Isso inclui a estrutura de suporte mais as estruturas de lastro, mas sem a carga útil. Eles já escolheram a carga útil, conversaram, encontramos-nos com os rapazes e, no geral, os cronogramas foram acordados. Os pesos foram acordados, as flutuações necessárias em altura e outros aspectos foram acordados.
A carga útil deles é elevável. O nosso sistema é extremamente adequado para várias flutuações nas atmosferas. No geral, também estamos a torcer de forma muito eficaz. Neste verão, até agosto, seria ótimo se já tivéssemos algo a voar neste trabalho conjunto de maneira significativa, impactante significativo. Portanto, estamos a planear os trabalhos conjuntos com eles de forma colaborativa e contínua até ao final deste ano, começando com uma série de lançamentos com cargas simuladas e depois com a carga útil ao longo do tempo, de maneira estratégica e cuidadosa. E este trabalho está sob o marcador experimento, que é um aspecto crucial, significativo e relevante. Se o experimento for bem sucedido de maneira significativa, tudo seguirá a um ritmo diferente. Em resumo, a Aeronova já recebeu o seu primeiro pedido de trabalho adicional e importante, precisamente relacionado com a estratosfera, que assumimos. Também prometemos, com certeza, aos nossos investidores e parceiros estrangeiros que o lançaremos a partir de África. Dmitry Sergeyevich Kmel sonha lançar uma série de dispositivos na corrente equatorial para refinar a construção e os modelos matemáticos. No geral, a zona equatorial também é muito interessante, talvez até mais interessante do que o vórtice polar do norte. Porque o vórtice polar do norte desaparece, ele se move para o Polo Sul, não está no norte e depois retorna. Ele fica meio ano aqui, meio ano lá, mas o equatorial não vai a lugar nenhum. É mais estável. A densidade populacional no nosso planeta está, de maneira geral, precisamente ao longo do Equador. Portanto, para fins comerciais, é uma história bastante interessante. No verão, gostaríamos de lançar de lá também. Vamos ver. Temos muitos planos ambiciosos para este verão. Se tudo der certo, seremos, sem dúvida, incríveis. Talvez Vadim Zubkivez desenvolva cápsula estratosférica. Aliás, a propósito, lembram-se, houve uma notícia no chat e, em geral, na internet. Neptuno era o projeto. Havia uma cápsula bonita que eles planeavam lançar na estratosfera junto com turistas a partir do navio. No geral, o projeto foi encerrado, faliu. A cápsula está lá, pode ser comprada junto com o navio. É muito triste que não conseguiram levar adiante. Interessante, por quais razões? E não, o Vadim não está a desenvolver uma cápsula estratosférica, embora ele tenha participado no projeto Google Loon, que fazia aparelhos estratosféricos de longa deriva para fornecer comunicação, também na zona equatorial. E ele tem muitos desenvolvimentos. Atualmente, muito está a ser feito com base nesses desenvolvimentos, mas ele não quer se aventurar na estratosfera. Vadim Vasilievich mergulhou de cabeça nos dirigíveis. Diz que finalmente está a fazer algo realmente sério, finalmente está a trabalhar no que verdadeiramente sempre sonhou e no que sempre trabalhou. No chat, surgiram propostas do Instituto Kurchatov que interessaram a Aeronova. Anatoly, li tudo, mas não havia uma proposta concreta bem. Li na diagonal, é verdade. Há muito texto. Entendi que é um parceiro chinês que, em conjunto com o renomado Instituto Kurchatov, quer desenvolver a produção de fibras de basalto e outros materiais avançados e inovadores com base na Roscosmos. Este projeto visa não apenas fortalecer a cooperação internacional, mas também impulsionar a tecnologia de materiais, trazendo benefícios significativos para ambas as nações envolvidas. Dentre eles, não vi a proposta do Instituto Kurchatov para a Aeronova. Vou ler com mais atenção. Entreguei ao Kmel. Ele disse que em alguns dias nos contará exatamente o que está lá. Mas, no geral, a fibra de basalto, os fios de basalto, os tecidos de basalto e os compósitos baseados nisso são uma área muito interessante. Em termos de custo, é de forma geral significativamente mais barato do que os produtos de carbono, até mesmo mais barato do que os de fibra de vidro, em comparação. Parece ser de melhor qualidade do que o vidro, talvez em alguns aspectos um pouco inferior ao carbono, em outros um pouco melhor. É muito interessante, mas naturalmente queremos já ter algum produto acabado e não começar a partir do minério. Mas parece que a direção está a desenvolver-se de forma muito dinâmica e realmente esperamos que na Rússia tenhamos algo para não ter que levar para o estrangeiro. Porque agora começaram essas guerras aduaneiras. Muitos de vocês devem ver nas notícias. Todos estão a aumentar essas taxas e outras coisas e trazer do estrangeiro é realmente possível, mas fica caro. Portanto, ou é sobre o basalto, ou apontem-me diretamente onde estão as propostas concretas,
Ou vamos esperar até que o Dmitry Sergeevich estude tudo até ao fim? Mas, no geral, estamos prontos para trabalhar com basalto, naturalmente. Então, quanto custa este hangar pneumático com vídeo de 60 metros? E o nosso maior dirigível cabe lá para montagem? Ou será necessário um hangar ainda maior? Quanto ao custo, eu não sei, afinal, foi uma proposta comercial. Se eu disser agora, pode ser que a empresa tenha vendido esse hangar a alguém por um preço um pouco mais alto ou mais baixo. Então não vou comentar. Ele custa 5 vezes menos se for feito de estruturas metálicas. Calculamos, revestido com painéis sanduíche, custaria mais de 100 milhões. Este é 5 vezes mais barato. O Nova 2 cabe lá e a carcaça do Nova 8 pode ser soldada, enchida e testada, mas não será possível pendurar a gôndola. E sim, naturalmente, vamos construir um grande hangar permanente para o Nova 35 e todos os outros também se mudarão para lá, enquanto este permanecerá como uma instalação de produção de carcaças, pois sua vida útil é de até 30 anos. Por enquanto, essa é a estratégia. Há uma cidade sem conexão rodoviária com outras cidades. É Iquitos, no Peru, com 500 mil de habitantes, e lá certamente será necessário um dirigível. Sim, como eu mencionei as regiões, analisamos a nossa própria Rússia, os Estados Unidos da América, a América Latina, a Índia também pode ser interessante. Os asiáticos vão resolver por si mesmos. Então, no geral, América do Sul, África, Rússia e, claro, os árabes, mas lá é mais sobre turismo de luxo. Regiões que nos serão suficientes por 100 anos. A antena e os desenvolvimentos Buroda foram adiados. Não, a antena e os desenvolvimentos Buroda não foram adiados. Tudo isso será utilizado no Nova 2+, porque são sistemas bastante potentes, bastante significativos e não há razão para usá-los em algo pequeno, mas em algo grande serão extremamente úteis e realmente vantajosos para o futuro. E também será útil para a estratosfera, e essa carga útil pode ser utilizada de forma eficaz e segura como parte do agrupamento estratosférico. Adicionalmente, além disso, de maneira eficiente e confiável. Mas, por enquanto, o NIMAS está atualmente a escolher, de forma cuidadosa, aqueles que já têm tudo isso certificado, testado, tudo claro e conhecido por todos. Mas o desenvolvimento de Buroda eles ainda não conhecem. Mas nós não somos contra. Não temos que ser totalmente responsáveis por todo o complexo e o NIMAS ser o principal. Vamos então em cooperação. Se é para ser em cooperação, o que temos nosso é ótimo. Vamos usar o nosso. Vão desenvolver o volante de inércia de hélio. Assim, a minha imaginação, de maneira que simplesmente apenas girou todo o volume de hélio e imaginou que isso daria algum efeito. Não sei. Algo como um giroscópio para estabilização. Deus sabe. É preciso ver. Eu não sou especialista nisso. Conte-nos a sua visão e os princípios da atracação automática dos dirigíveis Nova. Na verdade, de fato, além disso, diferentes dimensões, diferentes dirigíveis vão atracar de maneiras diferentes. Haverá certamente uma atracação temporária, por exemplo, se for para passageiros, para embarque e desembarque de passageiros, para carga e descarga. Ele será atracado pelo ponto inferior, ou seja, onde está a gôndola, onde as pessoas estão, com uma certa dimensão. As gôndolas serão integradas ao corpo. E ele será atracado pelo ponto inferior, usando os motores para se estabilizar, dependendo do vento, talvez até pressionando-se contra o solo ou o contrário. Esta será uma atracação temporária. A atracação permanente, provavelmente, será em um mastro médio ou alto. No mastro alto é muito bom, quando temos muito espaço e não há exigências rigorosas. No mastro médio é melhor, se houver exigências quanto ao tamanho do ponto em torno do qual se deve girar. No futuro, passaremos, naturalmente, é claro, a girar em torno do centro geométrico, para ocupar o mínimo espaço possível. Mas será necessário girar o dirigível. Essa é uma função obrigatória. Sem isso, não há como.
Posso explicar com mais detalhes um pouco mais tarde. O nosso dirigível Nova 2 está a ser criado precisamente para a experimentação de vários métodos de atracação, estacionamento e armazenamento em terra. Acontece que, de fato, Vadim foi o principal projetista do AU-30 e eles realmente fizeram juntos os aparelhos menores com Boris Alexandrovic e já têm experiência, verdadeiramente, compreensão de como deve ser. Naturalmente, tudo isso precisa ser construído, testado experimentalmente e novas ideias surgem. Ruslan teve muitas ideias, então veremos o que resulta disso. Não sei como explicar, é preciso fazer uma apresentação, mostrar modelos 3D. 100 milhões de rublos, naturalmente, isso não é um hangar, por enquanto é como um armazém. Estamos a ver, se estiver escrito hangar aeronáutico, então já não serão 100 milhões, será mais. Está a ser feito algum movimento para a entrada da empresa numa zona económica especial. Antes diziam que queriam. Sim, de fato, queríamos e continuamos a querer na de Riaza. Entrar na zona económica de Riaza é precisamente um cluster aeronáutico, foi sobre isso que falamos. Temos um acordo com eles, temos lá um pacote completo de documentos que é necessário formar e já formamos uma parte, provavelmente até a maior parte, para a adesão a eles. Eles disseram que, assim que tivermos o primeiro protótipo voador, que será já este mês, venham, claro, receber-vos-emos de braços abertos. Houve também uma série de propostas de outras regiões, dizendo, tragam o vosso negócio, ou seja, o escritório, a entidade jurídica, para a nossa região. Nós garantimos-vos, bem, benefícios fiscais e assim por diante. Mas juntamente com isso é necessário transferir os próprios funcionários ou abrir uma filial aqui. Se abrir uma filial aqui, são impostos locais, regras locais. Não há nenhum sentido especial nisso. Além disso, houve mais propostas. De uma região específica e detalhada. Disseram, venham, escolham um lugar no mapa e faremos uma zona económica especial para vocês. O que vocês querem lá, quais benefícios precisam? E nós pensamos, finalmente alguém entendeu o que estamos a fazer. Porque estamos a mostrar uma noiva pelo país e alguém apreciou. Com eles, por enquanto, mantemos uma distância cuidadosa. Porque essas tentativas, por assim dizer, são de fato realmente únicas. Se for para entrar, tem que ser absolutamente e verdadeiramente a sério. Estamos a trabalhar nesse ponto. Em todas as zonas económicas especiais, os principais benefícios são sobre o lucro, há algum retorno de IVA, entre outras coisas. Por enquanto, atualmente, o nosso principal imposto é de forma significativa sobre os salários, o que vem por cima. Nenhuma das zonas económicas especiais remove esses impostos. Portanto, no geral, não faz muito sentido meter-se em algum lugar agora. Mas em breve será necessário. Então, parece que li todas as perguntas no Contact. Falei sobre as compras. Havia um vídeo lá. Não sei se conseguem ver agora ou não. Eu perguntei que animal é esse. Ainda não houve uma resposta correta. Vamos fazer assim. Há um animal ali. No terceiro vídeo eu apontei para ele e perguntei o que é isso. Assim que alguém responder corretamente, eu contarei o que é isso de verdade. É o avô daquela unidade de potência que estamos a desenvolver agora, apropriadamente. O desenvolvimento está a todo vapor. A equipa está a trabalhar arduamente e de forma incansável. O progresso já está muito próximo e dedicadamente. Este ano, no outono, haverá o lançamento. Já começamos até a produzir algumas peças dessa unidade de potência de maneira significativa, importante, impactante e relevante. Ela terá 300 kW com uma eficiência bastante alta, talvez até comparável ao motor a diesel. É muito versátil e altamente eficiente. Em suma, ela será a base de uma instalação híbrida para o dirigível Nova 8 e para os subsequentes, embora o Ruslan diga que talvez consigamos integrá-la no Nova 2. Nisso eu já acredito pouco. Mas é perfeitamente possível lançar uma modificação posterior do Nova 2. Com essa unidade de potência, torná-lo híbrido. Ela é ainda muito mais silenciosa do que motores a diesel ou a gasolina. Então, as notícias são otimistas? Provavelmente, sim. Na verdade, no geral, o humor é bom. Na empresa,
Todos estão ativos, a trabalhar. Fico muito satisfeito, por assim dizer, com a dinâmica de aumento da autonomia e envolvimento de cada funcionário. Porque, sim, há algum tipo de período de adaptação na psique humana quando uma pessoa entra num novo grupo. E, além disso, é importante considerar que aqui não só o grupo é novo, mas também a startup é bastante incomum. Os prazos são apertados e as tarefas são interessantes. A dinâmica do grupo pode influenciar o desempenho individual. Bem, no geral, o mecanismo está a funcionar, a andar. É difícil tirar as pessoas do escritório. Hoje, por exemplo, os engenheiros estão sentados a trabalhar. O projeto preliminar para o dirigível de Nova 2 está a chegar ao fim. E depois, o MEI exigirá as cargas para o projeto dos elementos da estrutura. E lá estão eles sentados até ao fim, a trabalhar nos detalhes. Estão a preparar o relatório, por assim dizer. Existem os calculistas, os engenheiros de dinâmica, quando o dirigível simplesmente voa. Isso é claro, há ventos laterais, pequenas sobrecargas, escoagens, aterragens e aterragens de emergência. Em suma, e para cada elemento é necessário fornecer as cargas. Agora estão sentados a finalizar este documento final para o enviar para o Aeroespacial de Moscovo. Porque quando eles de fato começarem a projetar, tudo isso será realmente necessário. A gôndola provavelmente será de material compósito. Isso eu já mencionei. Será o Rouge a fabricá-la. Isso é certo. Vamos ver algumas perguntas. Qual deve ser a velocidade de entrada de fundos para que a execução do projeto siga conforme o plano e os prazos? Atualmente, não há sinais de falta de recursos financeiros. Tudo está a decorrer independentemente do dinheiro. Agora, os prazos estão a ser definidos com base nas possibilidades. Até o verão, seria desejável, claro, acelerar pelo menos uma vez e meia os recebimentos mensais, para que possamos realizar todos os nossos planos e para que a construção do Nova 2 ocorra sem problemas, aproximadamente. É improvável que a construção seja mais rápida, mesmo que grandes quantias cheguem de imediato, mas é importante garantir que não haja atrasos na aquisição de terrenos e nos pagamentos. Para assegurar isso, é crucial que todas as partes envolvidas trabalhem em conjunto de forma eficiente e coordenada. Além disso, deve-se considerar a implementação de medidas preventivas para evitar quaisquer obstáculos imprevistos que possam surgir durante o processo. Se a arrecadação atual aumentar uma vez e meia, no geral será suficiente. A dinâmica é boa, mas o aumento em geral prevê sucesso. Além disso, agora vamos lançar um pequeno dirigível e seremos levados mais a sério, mesmo dentro do nosso país. As mesmas zonas econômicas especiais estão à espera, dizem. Vamos lá, lancem e conversaremos. Vamos lançar o dirigível em abril. Em abril, o dirigível estará a voar, com certeza. Então, conseguiremos transportar cargas para o oeste. No geral, as expedições ao Polo Sul são uma tarefa muito interessante. Sim, eu já respondi. E, na verdade, muitos dirigibilistas, por alguma razão, querem voar tanto para o norte quanto para o sul. Portanto, é possível e faremos isso. Mas a partir da Austrália ou da América do Sul? Da Rússia? Não é muito vantajoso voar para lá em geral. Planeiam mudar para compósitos de fibra de carbono ou uma mistura de carbono-aramida. Isso será determinado de forma detalhada pelos analistas e especialistas em compósitos. E depois, se a resistência for suficiente com misturas ou até mesmo com vidro em alguns lugares, porque esforçar-se e usar carbono, cuidadosamente. E se o carbono for necessário em algum lugar, então é necessário. A palavra mudar na aviação já não é aceitável. Todos já mudaram há muito tempo. A questão permanece na viabilidade, mas todos os processos de produção e fabricação de carbono já estão estabelecidos. Se for necessário, haverá peças de carbono. Não faz absolutamente nenhum sentido fazer uma gôndola totalmente de carbono. Seria bonito, mas interessante. Se algum cliente insistir que o seu dirigível seja de carbono, certamente o faremos para ele. Não há problema nenhum nisso. De
que cor será a carcaça? O que escreverá na lateral? A carcaça do dirigível Nova 01 será branca, na lateral estará escrito Aeronova. Em todos os dirigíveis subsequentes. Os especialistas em dirigíveis recomendam fortemente que ela seja branca, porque há um certo óxido na composição que protege o tecido da degradação ultravioleta, mas ninguém nos impedirá se quisermos decorá-lo de alguma forma. Um designer industrial está atualmente a trabalhar, desenhando esboços interessantes. Os dirigíveis subsequentes serão bonitos, coloridos, mas não chamativos. Em suma, vejam. Provavelmente começarei a partilhar design do projeto. Podem desenhar vossos próprios. Na verdade, decorar um dirigível é uma tarefa realmente interessante. Se têm talento para a arte, design, ou se são artistas ou designers profissionais, desenhem um dirigível e façam uma proposta. No futuro, seria bom cobrir a parte superior do Nova 01 com células solares de película fina. Isso aumentará a durabilidade e a autonomia da eletrónica. No Nova 01 é improvável. No Nova 02 já é possível. No Nova 08 já é obrigatório. E no Nova 35 é completamente natural e indiscutível. Atualmente, na China, desenvolveram uma tecnologia inovadora e avançada e os nossos parceiros já oferecem até mesmo a pulverização de painéis solares com uma eficiência de até 30%, o que é um marco significativo na indústria de energia renovável. No entanto, é importante notar que há muitos requisitos específicos e rigorosos para as superfícies nas quais essa tecnologia pode ser aplicada de forma eficaz para garantir o máximo desempenho e durabilidade. E, em geral, o Nova 35 já está a ser considerado a partir de tais blocos modulares com painéis pulverizados. Lá, tudo será muito divertido e realmente futurista. Já decidiram o motor para o carro? Sim, já decidimos. Já nos enviaram as faturas para o pagamento desses motores. Vamos adquirir 2 motores e um kit completo de reparação. Estão à espera do pagamento, mas ainda não pagamos. Vamos analisar terreno. Acho que devemos escolher o terreno com base nos parâmetros climáticos, altitude acima do nível, ventos, frequência do ar, para que menos aviões e outras aeronaves voem por cima, campos magnéticos, estrelas e outros fatores. Sim, é assim que estamos a analisar. Podemos consultar o mapa dos ventos, onde estão assinaladas as zonas com menos ventos em média ao longo do ano e as zonas com mais ventos, em detalhe. Especificamente, podemos observar as mudanças ao longo do tempo. Mesmo com base nesses mapas, estamos a analisar, mas não temos muita escolha. Vemos quais aeródromos estão operacionais e disponíveis para venda. Amigos, obrigado. Vejo corações no chat do V-Contact. Realmente enviei. Houve mais perguntas em privado antes do webinar com a sugestão de responder a elas. Vamos responder. Agora está a ser lançado um dirigível de 17 metros. Não entendo bem em metros cúbicos. Podem explicar quanto isso é em capacidade de carga? No início, expliquei isso cuidadosamente. Pelo que entendo, ainda assim é menos de 500 kg, porque no site o primeiro dirigível com capacidade de carga de 500 está indicado como 44 metros. Está correto. É um dirigível muito pequeno e compacto. Inicialmente, de forma alguma, não tínhamos absolutamente planos de o fazer. Mas o sistema de controlo avançado para o mesmo dirigível inovador, Nova 2, poderia ser criado antecipadamente para ser testado minuciosamente, melhorado e o software ajustado cuidadosamente. Os próprios rapazes que estão a fazer o sistema de controlo e o software disseram: vamos fazer um pequeno, e todos concordaram, por que não? Por isso sim, surgiu outro pequeno. E assim, o primeiro dirigível sério é de 500 kg para 500 km. Por enquanto, chamamos-lhe provisoriamente Nova 2. Vamos ver o que realmente resulta, porque já reparei que o Vadim Vasilievis é muito cauteloso. Em todos os relatórios de peso e aqueles relatórios de peso que ele formou para o Nova 01. Atualmente, na verdade, estão a ser fabricados os estabilizadores. Está a ser fabricada a gôndola. De facto, está a acumular-se. Acumular-se com um valor negativo. Acumular-se quer dizer: o dirigível fica mais leve, a capacidade de carga aumenta. Vamos ver com o Nova 02. Exatamente 500 kg e o carro-chefe de 10 toneladas. Parece que os planos mudaram. Na verdade, os planos
Expectativas, objetivos e metas em relação à primeira conferência mudaram significativamente. Ou seja, agora são 17 metros, até ao final do ano 500 quilos, depois quais? Depois nova 08. Isso é de 2 toneladas de capacidade de carga até 3. Depois, o novo 35 é de aproximadamente 10 toneladas no pior cenário, aproximadamente 15 toneladas. Seria bom transportar nele e já para aproximadamente milhares de quilómetros. E, no geral, é assim que os projetos serão estruturados. São Nova 01, Nova 02, Nova 08 e Nova 35. Aqui estão eles, 3 tipos e meio de dirigíveis. Cada um terá várias modificações, incluindo versões de passageiros, de carga e passageiros, e não tripuladas, mas estes são os tipos de dirigíveis. Os primeiros 2,5 serão do tipo flexível. O Nova 35 já será do tipo rígido. Ela já virá com todas as inovações anteriores e avanços tecnológicos significativos, com sistemas não tripulados e soluções desenvolvidas para estacionamento, atracação, decolagem e pouso. E com hibridização em 2 direções e o sistema de propulsão, e lá a capacidade de carga é uma combinação de aerostática mais dinâmica e o corpo rígido. Este será, de fato, o aparelho emblemático que irá integrar todas as soluções, e no futuro será ele que realmente será escalado. Lá são 10 toneladas, depois, aproximadamente 60, 100 e mais. E isso dificilmente será já no âmbito de um projeto de crowdfunding. A empresa já será capaz de desenvolver isso de forma independente. Está indicado que se planeia lucro. Pode esclarecer quando os dividendos serão pagos. Depois, os cálculos do custo por participação, por ação. Esta questão é melhor direcionada a Pavel Filipov. Lucro. O lucro que estava planeado para o ano, calculamos anteriormente com base nas vendas. Sim, dirigíveis. Este é o cálculo mais austero. Anteriormente, havia informações de que a empresa poderia lucrar com a venda de dirigíveis. Este cálculo foi baseado na venda de dirigíveis de 10 toneladas em uma quantidade específica de 12 a 20 e poucos por ano, além de poder vender paralelamente dirigíveis de 8 toneladas e 2 toneladas, e este número foi calculado. Mas aqui mesmo nas perguntas e mais adiante vêm as respostas. Como já dizia Alexander Nikolaevich Kirilin e como todos na aviação frequentemente dizem, por cada rublo investido inicialmente, você obtém 10 rublos com desenvolvimentos, 100 rublos com produção e 1000 rublos com operação. Naturalmente, operar dirigíveis é um dos nichos mais lucrativos e a Aeronova não se afastará disso. Porque mesmo para vender um dirigível, é necessário vendê-lo com alguma experiência de operação. E mesmo para adquirir essa experiência, teremos que usá-los e operá-los. Naturalmente, e no geral, isso é uma necessidade para o negócio. Portanto, o cálculo do lucro, assim como o plano de negócios, foi inicialmente feito de maneira muito detalhada e extremamente pessimista. Cálculos mais ou menos realistas. Provavelmente, conseguiremos fazer este ano, mas não posso dizer exatamente quando, aproximadamente. Sobre o importante e considerável fato de que a empresa poderá ganhar dinheiro antes mesmo da conclusão do projeto e o que exatamente e detalhadamente acontecerá aprofundadamente com esses ganhos. Serão eles distribuídos como dividendos ou reinvestidos? Será então reduzido exatamente o montante do crowdfunding pelo mesmo valor? Boa pergunta. Se chegarem grandes quantias já ganhas e as pessoas decidirem por votação eletrónica que sejam reinvestidas no negócio, vamos recolher um pouco menos de ações, reduzir, então assim será. Adicionalmente, todas essas questões relacionadas com as ações, com o seu valor, é melhor perguntar ao Pavel. Por favor, eu sou funcionário da Aeronova nos webinars de quinta-feira. E quanto a como tudo isso será pago? Bem, provavelmente através do painel pessoal. Provavelmente, por enquanto, este é o mecanismo mais simples e transparente até a empresa ser incorporada. E depois tudo seguirá o esquema já estabelecido. Em um dos webinars,
Foi insinuado que o crowdfunding será curto. Sim, insinuaram. Isso foi no último webinar junto com Sergei Semyonov e Pavel Filipov. Muitos realmente entenderam que há grandes investidores interessados que poderão financiar rapidamente o projeto para que ele não se prolongue. E por isso Sergei disse que a empresa está planejada para ser internacional. Não foi por isso que Sergei disse que a empresa está planejada para ser internacional. A empresa já é internacional. Sim, Sergei estava mais a refletir e a falar sobre o fato de que a empresa principal, a empresa-mãe, aquela que pertencerá aos investidores, está atualmente a ser considerada em relação a onde deve estar localizada. Porque ao listá-la na bolsa, a questão é em qual bolsa? Na moscovita? Não na moscovita? E aqui também surge outra questão. Se for pública, provavelmente é melhor na América. Isso é evidente. E isso é evidente. Foi sobre isso que Sergei falou. E sobre o grande investidor. Sim, há uma série de propostas de grandes investidores. E estamos a considerar essas propostas, analisando precisamente o esquema de interação, como fazer tudo isso. As quantias já são de facto grandes e dificilmente isso acelerará muito o financiamento do projeto agora. Não são tão grandes assim, mas são bastante significativas e há realmente várias pessoas envolvidas. Provavelmente, se na Solar Group dividirmos as etapas pelas quantias arrecadadas, certamente saltaremos umas 5 etapas. E um pedido pessoal. Por favor, adoro os dirigíveis da nossa página principal. É possível comprar uma miniatura como aquelas que estão no escritório. Sim, em breve faremos as miniaturas. Vamos agradar a todos, inclusive a nós mesmos. Não vou contar, mas todos vão gostar. Serão dirigíveis incríveis. Vamos oferecê-los, sorteá-los e vendê-los, caso alguém não consiga um. Perguntam se estamos cientes de que estão, de forma inesperada, a vender um dirigível no Avito e surpreendentemente. Que é projetado para transportar até 15 pessoas por 500 milhões de rublos. Vi esse anúncio, claro, enviaram-me isso umas 100 vezes. Alguém definitivamente decidiu vender o AU 30 por 500 milhões de rublos e acha que esse é o preço adequado. Eu acho que o preço está muito inflacionado. Embora na aviação não pensem assim, porque os aviões, afinal, são coisas caras. Mas não há nem mesmo os próprios AU 30. Eu só sei que estão armazenados em algum lugar há muitos anos. Dificilmente é sobre isso. No geral, não está claro quem criou este anúncio e com que propósito. Estão a divertir-se. Certo, Sergei Mazin respondeu. Sergei Mazin não conta. Ele respondeu sobre o sistema de propulsão. Sergei Mazin está ciente de que tipo de sistema é este. Se Sergei Mazin revelou o segredo da empresa em algum chat público. Vamos conversar com Sergei Mazin. Então, amigos, não vejo mais perguntas por enquanto. No geral, tudo o que queria contar mais ou menos, já contei. Webinars às quintas-feiras. Em geral, espero, não sei, assumo a responsabilidade, que voltem a ter uma certa periodicidade. Por enquanto, decidimos que a periodicidade será cada 2 semanas. Então nos veremos em 2 semanas e haverá mais notícias acumuladas e vocês podem ter perguntas adicionais, relevantes e importantes, se houver. Vamos sair do como informativo. Lançar mais vídeos. Mais materiais ao vivo. Eu mesmo vou filmar com o telemóvel com algumas explicações. No geral, tudo está bastante ótimo, tanto na parte técnica quanto na parte financeira, e o humor está bastante bom. E os pedidos tanto do mercado quanto de outras pessoas e várias administrações, todos são amigáveis, todos, em geral, estão interessados, e realmente, de maneira geral. Portanto, estamos envolvidos numa causa abençoada.
Fico feliz por estar novamente em contacto convosco. Pronto, até à próxima. Adeus a todos.